Olá amigos, sejam bem-vindos de novo a estes episódios. É o 5º ano em que aqui estou e por isso tenho o prazer de dizer que os ouvidos para a música são tal como uma equipa vencedora na qual não se deve mexer. Por isso, cá estamos mais uma vez no âmbito da temporada de música em São Roque, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que este ano chega à sua 36ª edição. Deste lado da câmara estou eu, Martim Sousa Tavares, e do lado que vocês não veem está, como sempre, a Adriana Romero. Adriana, faz um fixe. Estou em pulgas para começar a falar e a mostrar-vos coisas lindas, porque desta vez decidi trazer as câmaras para longe de Lisboa, como veem. Vamos ter 4 episódios, cada um dedicado a uma palavra que nos serve como uma mola para o pensamento e todos filmados aqui nesta terra muito linda, muito antiga e bem alentejana em que me encontro, que é Arraiolos. Arraiolos está cheio de história, cheio de beleza e cheio de significado. E esses são precisamente os 3 eixos em que eu gosto de basear a minha narrativa nestes episódios. E o lugar em que eu me encontro também não é por acaso. Já perceberam que sítio é este? É verdade, estou num coreto. Coretos como este, que podem ir do simples pitoresco até belíssimas obras de arquitetura e das artes decorativas, fazem frequentemente parte da paisagem das nossas cidades. Mas raramente fazem parte da vida dos seus habitantes. São lugares cujo significado deixou de ser relevante, mas que são lugares da música. E é precisamente por aí que quero começar, porque a palavra que tenho para hoje é música. Desde que existem seres humanos, também existe música. Na verdade, os antropólogos discutem se primeiro surgiu a linguagem ou a música, sendo certo que ambas partilham o mesmo intuito, que é aproximar as pessoas e servir de comunicação entre elas. E desde que há música, também há aqueles que se especializam nela, não só os que a tocam, mas os que a proporcionam, em sentido lato. Chegam-nos da pré-história vários instrumentos musicais, como aquelas flautas rudimentares feitas em osso, que acredito que já todos vimos, nem que seja dentro das vitrines de um museu. Objetos como esses são testemunhos de um circuito musical completo e até parecido com o de hoje. Alguém tem o trabalho de fazer a flauta, alguém tem a responsabilidade de a tocar e alguém tem o prazer de a ouvir. Eis o esquema do mercado musical, ontem como hoje, diretamente do tempo das cavernas. Com o passar dos séculos, ou neste caso dos milénios, os seres humanos vão adquirindo cada vez maior controle técnico sobre os elementos e à medida que as sociedades se tornam mais complexas e providas do ponto de vista tecnológico, também a música se vai especializando. E se no início, no tempo dos caçadores-recoletores, toda a comunidade fazia de tudo ao mesmo tempo, já na era dos povos sedentários, pastores e agricultores, começamos a ter uma especialização. Quem cuida do gado não vai à caça e vice-versa. Quem planta legumes não se especializa em carpintaria e assim sucessivamente. E também a música, neste sistema ainda primitivo, se vai começando a emancipar. Há aqueles que se vão especializando na música e há milénios já temos o nome de alguns ilustres músicos, os primeiros nomes que chegam até nós. O livro de Gênesis, por exemplo, dá-nos como referência Jabal, descendente de Caim, que é nada menos do que o pai de todos aqueles que tocam liras e flautas. Se pensarmos que Caim é filho de Adão e Eva, e este Jabal é seu tetraneto, estamos mesmo nos primórdios da humanidade. Mas também sabemos que o livro de Gênesis, na verdade, data do século V a.C. E já muito tempo antes disso havia célebres e celebrados músicos. Basta pensar em Homero, nascido 300 anos antes, cuja poesia está tão cheia de música e músicos. O que é certo é que estes músicos primitivos, os primeiros orfeus da história, vão tornar-se figuras destacadas das suas comunidades. Muitas vezes são até errantes e vivem em permanentes e formidáveis viagens com a sua música. Estes músicos errantes, não só do ponto de vista geográfico, mas também social, são uma das mais antigas tradições na música. A ideia de que os músicos se movem e nunca são residentes numa comunidade por muito tempo é algo que vem até aos dias de hoje, com, por exemplo, as digressões mundiais dos maiores artistas, cuja fama é tão grande que os obriga a galgar os 4 cantos do mundo. Portanto, se os músicos são errantes e estão sempre de passagem, sempre a saltar de sítio em sítio, é preciso criar locais onde eles possam parar e fazer-se ouvir, quando estão em algum novo sítio. É aqui que nascem, no seio das sociedades mais antigas, os lugares para a música. Sítios fixos, onde se cria a tradição de que é ali que os músicos vão para serem ouvidos. E é ali que quem gosta de música os poderá encontrar. A história está cheia de exemplos destes lugares, que tanto podiam ser cortes e palácios de reis poderosos, como podiam ser locais na esfera pública, onde toda a população os podia escutar. Este coreto em que me encontro, que não é assim tão antigo, é um exemplo desses lugares da música. Neste caso, e de acordo com a tradição dos coretos, está precisamente na praça principal e ajuda a contar a história deste lugar e das pessoas que o habitam. Quando assim é, e o lugar da música fica a céu aberto, então a música também tem de se adaptar a este tipo de espaço. É assim que nasce um género musical fundamental da nossa história, que é a música de parada.
A música do ar livre, tocada por instrumentos que são portáteis e aguentam variações de temperatura e, mais importante que isso, cujo som se faz ouvir com intensidade e pode encher uma praça de música. É aqui que entram as bandas filarmónicas e que estão para os coretos como a fatia de queijo está para o pão. Este coreto é da primeira metade do século XX e o concelho de Arraiolos tem 3 bandas filarmónicas, todas elas também do século XX e 2 até já centenárias. O panorama é o mesmo em todo o país e não imaginam a quantidade de vezes em que ando por esse Portugal fora e me dizem: esta é uma terra muito musical, temos aqui várias filarmónicas centenárias. E é inevitável que a terra tenha um coreto, normalmente tão antigo como as suas bandas. A história dos coretos e das filarmónicas remete-nos para os tempos da verdadeira música promenade, que é como quem diz a música do ver e ser visto, a música que se ouve de passagem. É o tempo dos refrescos do antigamente, como o mazagran ou capilé, que se tomavam à sombra das tílias enquanto a banda tocava para entreter quem a ouvia. É aqui que se cruzam o âmbito do serviço civil, a causa pública e o entretenimento, porque a música cumpre todas essas funções. Quanta gente saberá que a GNR tem uma orquestra ou que a PSP tem uma banda sinfónica? É também aqui que se misturam todas as culturas, pois as filarmónicas sempre foram, de certa forma, bandas de covers. Ou seja, já há 200 anos adaptavam e interpretavam os êxitos do momento, quer fosse uma área de uma ópera, uma canção de vaudeville ou até mais tarde um tema do Festival da Canção. As bandas filarmónicas são incontáveis e estão em todo o lado. Tanto surgem na obra de Thomas Mann como na história coletiva de aldeias praticamente esquecidas. É neste jeito de tributo ao universo das bandas e das filarmónicas que apresento os nossos músicos para estes 4 episódios, que não são uma filarmónica, é certo, mas todos eles por aí começaram. Trata-se de um ensemble de metais com todas as capacidades para ilustrar aquilo que estive a descrever. E mais importante do que tudo isso é o facto de que os Transmonte Brass poderão dar de novo um pouco de vida a este coreto, voltando a fazê-lo cumprir a sua função primitiva. Disse que as filarmónicas eram cover bands, ao darem a ouvir as músicas mais famosas do seu tempo. E também isso é formidável, pois permitia a pessoas, em lugares como Arraiolos, estarem a par das últimas modas das principais cidades. Nunca aqui se fez uma apresentação da Carmen Bizet, como é óbvio, mas é aí que entram estes músicos e, num golpe de asa, dão-nos a ouvir uma mão cheia de música dessa mesma ópera.
Ao mesmo tempo que as bandas veiculavam este repertório, cumprindo uma função do mais cosmopolita que há, também eram o principal responsável por pôr as pessoas a dançar. No tempo em que os homens usavam chapéu e as senhoras esperavam sentadas por ouvir a pergunta "a menina dança", eram sobretudo estes agrupamentos quem punha os pés a mexer. Uns pares dançavam, outros ficavam a ver, havia o chá dançante, mais tarde as danceterias e, se nem sempre era com bandas filarmónicas, e às vezes era com bandas ligeiras, ou orquestras de variedades, a verdade é que o conceito era sempre o mesmo. Os coretos eram um lugar de namorico, de boa disposição, de boas memórias e de tardes bem passadas. Sempre que passo num coreto, quer esteja bonito e todo engalanado, ou esteja ao abandono, penso nestes monumentos silenciosos que contam algumas das páginas mais sonoras e animadas da nossa história coletiva. Por isso, deixo aqui o apelo a quem me estiver a ver. Vamos devolver os coretos às nossas vidas e voltar a ter estes lugares públicos para a música bem no centro da vida das nossas comunidades. Enquanto pensamos nisso, ouçamos uma música que dá um pezinho de dança. Porque também é nestes lugares e com estas bandas que ainda se ouvem algumas danças desaparecidas nos tempos de hoje, como é o caso do Paso Doble, tradicional de Espanha e que ficou famoso sobretudo no século XX, mais ou menos no mesmo tempo em que se construía este coreto. Enfim, saudades, saudades.